Oi gente, tudo bem com vocês? Que o setor elétrico é um setor extremamente perene e resiliente, ninguém tem dúvida. Afinal de contas, quem é que não precisa de energia elétrica todos os dias nas suas vidas? Eu abri uma enquete lá no meu Instagram perguntando para vocês quem que investe em alguma ação do setor elétrico e 94% de vocês me disseram que investem em alguma empresa desse setor. E eu também perguntei para vocês qual é o motivo principal pelo qual vocês investem em empresas do setor elétrico. E as respostas que mais apareceram foram que o setor é perene, que o setor é resiliente, que o setor possui baixo risco, que existem boas empresas dentro do setor, que as empresas pagam altas quantidades de dividendos e que as empresas investem em projetos de longo prazo, assim como você deveria estar investindo na bolsa com foco no longo prazo. Então nada melhor do que encontrar empresas que também tenham essa visão e investam em projetos de longo prazo. E bom, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever, clica no sininho se você não me segue lá no Instagram. Aproveita e me segue por lá porque eu posto conteúdos diários sobre investimentos em bolsa de valores por longo prazo. E bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o setor de energia elétrica na bolsa aqui do Brasil. Eu também separei aqui 8 das 26 empresas que são listadas desse setor, que eu acredito serem bons investimentos por longo prazo, ou que eu acredito pelo menos que sejam boas empresas para você analisar e investir caso faça sentido com o seu perfil de risco e com os seus objetivos pessoais. Lembrando que apesar de eu ser analista de valores imobiliários, eu poder vir aqui recomendar compra ou venda de qualquer tipo de ativo, esse canal aqui preza muito pela individualidade na tomada de decisão dos investidores. Então você nunca vai ver eu indicando um ativo diretamente como uma compra ou como uma venda, mas eu vou te dar todas as ferramentas para você tomar de forma autônoma a sua decisão da melhor forma possível. Hoje a gente tem 26 empresas do setor elétrico dentro das 309 empresas que são listadas na bolsa, e elas representam, se a gente somar todo o valor de mercado delas, 371 bilhões de reais frente ao valor total de todas as empresas listadas de aproximadamente 5 trilhões de reais. Então é um segmento específico que tem um peso razoavelmente relevante no nosso mercado aqui do Brasil e por ter todas essas características que a gente mencionou anteriormente, atrai a atenção de vários investidores de longo prazo. E esse vídeo daqui, ele é um vídeo menos técnico, tá? Se você já é holder raiz aqui do canal, esse não é um vídeo pra gente entrar em detalhes minuciosos sobre todas as questões, mas é pra gente falar sobre o setor de geração, transmissão, distribuição e as principais empresas de cada um desses setores. E se você quiser ser um pouquinho mais específico, tem vídeos de análises completas de várias empresas do setor aqui no canal. Eu convido você, depois de você se inscrever, ir lá conhecer essas análises completas. Só pra gente ter uma ideia do retorno das empresas do setor elétrico na última década, eu peguei o retorno desse tipo de empresa lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil pra gente fazer uma comparação. Na última década, enquanto a gente teve um retorno do S&P 500 lá nos Estados Unidos de 211% de retorno total, a gente teve o índice das empresas de utilidade pública lá no mercado norte-americano rendendo 88% nesse mesmo período. Esse setor ele é conhecido por ser um setor de low beta, né, que tem uma volatilidade menor do que a do índice. Então normalmente esse setor lá nos Estados Unidos, quando a bolsa sobe, ele tende a subir menos e quando a bolsa cai, ele tende a cair também menos, principalmente pela previsibilidade maior das empresas de utilidade pública. Lembrando que dentro de utilidade pública a gente ainda tem saneamento básico também, que são empresas diferentes das empresas do setor de energia elétrica. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente viu na última década o Ibovespa subindo 81% de retorno acumulado contra 171% de retorno total das empresas especificamente do setor elétrico e 227% considerando o retorno de todas as empresas de utilidade pública, incluindo também as empresas do setor elétrico. Lembrando que esse retorno total aqui já é considerando tanto a valorização das ações quanto o reinvestimento dos dividendos nessas empresas durante esse período. E o conteúdo desse vídeo aqui ele vai ser dividido em 3 etapas. A gente vai falar sobre as empresas de geração, que são aquelas empresas que geram energia elétrica e vende para quem está querendo comprar e utilizar aquela energia elétrica. A gente vai falar sobre as empresas de transmissão, que são aquelas empresas que pegam a energia lá da usina que está gerando e leva para grandes centros urbanos, onde a energia vai ser consumida, ou seja, elas têm aquelas linhas de transmissão, quando a gente está viajando de carro é muito comum a gente ver. E a gente vai falar sobre as empresas de distribuição, que são aquelas empresas que recebem essa energia e distribuem normalmente para as grandes cidades, para os moradores e também para a iluminação pública daquela região. Então a conta de energia que chega na sua casa, quem está te cobrando é uma distribuidora. E bom, apesar das empresas terem parcelas maiores em cada um desses setores, vocês vão ver que algumas empresas têm atuação nos 3 ramos ao mesmo tempo. Então eu tentei também separar as empresas mais em geração, transmissão e distribuição, mas vocês vão perceber que muitas delas fazem um pouco das 3 atividades em
conjunto. Então vamos começar aqui pela parte de geração de energia elétrica. Bom, na parte de geração, a gente tem basicamente as empresas detendo propriedades de concessões de usinas e explorando essas usinas para gerar energia elétrica. Para a gente gerar energia elétrica, a gente precisa ter normalmente algum movimento que está rodando uma turbina e essa turbina acaba gerando uma corrente elétrica, que é a energia elétrica gerada. Então, no caso, por exemplo, de uma hidrelétrica, a gente tem água passando dentro das turbinas de um nível de reservatório maior para o menor, essa turbina roda e gera energia elétrica. No caso das usinas termoelétricas, a gente queima algum tipo de material orgânico, seja carvão, seja biomassa, seja gás natural, por exemplo. Essa queima, essa combustão esquenta a água evapora, acaba gerando pressão, rodando uma turbina, essa turbina está rodando e gerando também energia elétrica. Quando a gente vai, por exemplo, para a geração eólica, a gente tem o vento batendo, girando aquelas hélices, as hélices girando a turbina e a gente está de novo pegando o movimento mecânico e transformando em energia elétrica. Como exceção disso, a gente tem as placas fotovoltaicas da energia solar, onde a gente tem uma excitação dos elétrons ali, feitas pelos fótons de luz que chegam nas placas, e a gente tem ali a conversão em energia elétrica. Então é assim que basicamente as usinas funcionam e a gente precisa basicamente delas para a gente ter a geração de energia para a gente consumir aqui no nosso dia a dia. As empresas de geração, elas ganham dinheiro vendendo a energia elétrica por um valor superior ao custo de produção, seja o custo de manutenção de uma hidrelétrica, seja o custo de manutenção de uma termoelétrica, das placas solares e também de eventuais outros tipos de usinas, usina nuclear ou as usinas termoelétricas. Então, basicamente, essa é a dinâmica e a forma como essas empresas ganham dinheiro. Hoje, a nossa matriz energética no Brasil é representada por 63% de geração hidrelétrica, 21,4% de termoelétricas, 11,2% de eólica, 2,7% de energia solar e o restante em outros tipos de geração de energia. E a evolução da capacidade instalada, que hoje a gente tem de 171,9 gigawatts de potência, ou seja, todas essas usinas têm essa capacidade de geração de energia, lá em 2025 o esperado é que a gente tenha 186 gigawatts de potência, o que representa um aumento de 8,2% de toda a capacidade instalada hoje aqui no Brasil. Então a gente espera ainda um crescimento e a construção de novas usinas em vários segmentos desses diferentes. A gente tem uma certa variação nessa margem, que eu já vou falar daqui a pouquinho, de resultado, para cada tipo de operação, usina hidrelétrica, termoelétrica, eólica, solar. Mas, se a gente pegar na média, a gente tem uma margem de resultados bruta da venda de energia, ou seja, de tudo que a empresa vende de energia, qual que é o custo que ela tem para gerar aquela energia de fato dentro de uma usina, de mais ou menos 40%. Ou seja, a cada R$100 que as empresas geradoras de energia vendem, normalmente sobra para a empresa 40% daquele valor, para aí sim ela arcar com as suas despesas administrativas, suas despesas operacionais e de vendas, para depois sobrar o lucro líquido para os acionistas. E dos três segmentos, considerando geração, transmissão e distribuição, eu diria que geração tem um risco intermediário entre os três, porque basicamente o risco da empresa é ela não conseguir gerar energia suficiente para conseguir entregar para os contratos que ela se comprometeu em vender aquela energia. As geradoras muitas vezes vendem energia e se comprometem em vender energia pelos próximos 5, 10, 15, 20 anos, muitas vezes até em contratos de leilões de longo prazo de venda de energia. Então o principal risco é a empresa não conseguir gerar aquela energia que ela se comprometeu em vender. Não é à toa que várias empresas, como é o caso da Engie, que a gente vai falar daqui a pouco, ficam descontratadas. Apesar dela ter uma capacidade instalada muito alta, ela fica contratada menos, ou seja, ela vende menos energia do que ela poderia, porque ela sabe que existe um risco dela não conseguir gerar aquele total de energia do parque de geradoras dela. E eu não quero ser muito técnico aqui nesse vídeo, mas se você gosta de entrar nos mínimos detalhes, igual eu gosto também, eu vou deixar um link aqui em cima para você ver um vídeo muito importante, se você gosta de investir nesse tipo de empresa, falando sobre o GSF, que é um fator que determina quanto que a empresa vai conseguir gerar de energia. Eu vou deixar o link aqui em cima, dá uma olhadinha lá depois que eu tenho certeza que você vai gostar. E bom, dentro do segmento de geração, a primeira empresa que a gente vai comentar aqui é a Engie Brasil Energia, código de negociação é GIE3, ela é uma empresa do novo mercado, com 32 bilhões de reais de valor de mercado, e eu considero ela ser uma empresa de crescimento / dividendos. A empresa hoje vem distribuindo ali algo entre 60% e 100%
10% do seu lucro líquido para os seus acionistas, e isso gerou nos últimos 12 meses um dividend yield de 6,7%. Então a empresa ainda tem espaço para continuar crescendo. Eu fiz recentemente um vídeo só falando sobre a Engie também, vou deixar aqui em cima para vocês verem depois. A empresa ainda tem um certo espaço para crescer e ela pode crescer tanto retendo a distribuição do lucro, quanto fazendo novos investimentos através de empréstimos. A Engie é a maior geradora de energia elétrica privada do Brasil, com um parque com 9,4 gigawatts de potência instalada, distribuído entre hidrelétricas, energia eólica, energia solar e também um pouquinho de termoelétrica, né? A Engie veio vendendo as suas últimas termoelétricas nos últimos anos e ela ainda tem uma usina termoelétrica no seu portfólio. A empresa hoje tem 70% da sua receita vindo da geração de energia elétrica, algo próximo de 20% vindo de transmissão, das linhas de transmissão que ela tem, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e 9% de comercialização. Comercializadora nada mais é do que uma corretora de energia, ou seja, ela procura pessoas que estão querendo comprar, pessoas que estão querendo vender e fecha esses negócios ganhando uma pequena arbitragem nessas negociações. A Engie é uma empresa que hoje tem uma dívida líquida em relação ao seu resultado operacional, que é o EBITDA, de 1,9 vezes. Ou seja, não é uma dívida zero, não é uma dívida muito baixa, é uma dívida intermediária, de nível intermediário, e ela ainda poderia chegar ali em 2,5 vezes, 3 vezes e meia EBITDA, ainda de forma sustentável, ou seja, ainda existe um certo espaço para a Engie conseguir crescer tomando dívida, caso isso seja preciso. A próxima empresa que a gente vai falar aqui é a Energias do Brasil, a EDP Brasil, código de negociação ENBR3. Ela é uma empresa também do novo mercado, com um valor de mercado aproximado de 10 bilhões de reais. A Energias do Brasil ela é uma empresa controlada por uma empresa portuguesa, e a Engie, que a gente falou anteriormente, é uma empresa controlada por outra empresa, pela Engie Global, que é uma empresa francesa. Então ambas as empresas elas têm um controle internacional, e a gente tem também, no caso da Energias do Brasil, a empresa atuando com geração, transmissão e distribuição. Lembrando que transmissão e distribuição a gente vai falar aqui ainda ao longo do vídeo. A Energias do Brasil ela distribui energia em São Paulo, no Espírito Santo e em Santa Catarina, e conta com aproximadamente 3,6 milhões de clientes. A empresa tem 3 gigawatts de potência instalada, o que é algo razoavelmente relevante, né? A Engie tem algo próximo de 10, a Energias do Brasil tem algo próximo de 3, e ela conta com um parque com usinas hídricas e termoelétricas. Além disso, a empresa tem 7 lotes de transmissão de energia, de linhas de transmissão com 1,5 mil quilômetros de extensão. E essa empresa, talvez ela seja a mais equilibrada nesses 3 grupos. O objetivo da empresa é que lá em 2025 o resultado operacional dela seja mais ou menos de 40% de distribuição, 40% de geração e 20% das suas linhas de transmissão. A dívida líquida em relação ao EBITDA também da Energias do Brasil é de 1,9 vezes, também uma dívida ali moderada, mas ainda tem um espaço grande para a empresa conseguir tomar mais dívida caso ela deseje, para conseguir investir em novos projetos e crescer de forma mais rápida. E bom, como que as empresas que têm as linhas de transmissão, que têm as concessões, como é que elas ganham dinheiro? Basicamente são as operações mais fáceis e mais rentáveis de todo o segmento de energia elétrica. A gente vai ter as empresas sendo remuneradas pelo que a gente chama de receita anual permitida, ou seja, quem paga a receita das linhas de transmissão são as geradoras, são as distribuidoras, é todo o sistema que paga como se fosse um pedágio por a empresa disponibilizar a linha de energia elétrica. Então, independente do tanto de energia que passe em uma determinada linha, a empresa vai ser sempre remunerada por ter aquela linha disponível no sistema. Então, quando uma empresa faz um investimento numa linha de concessão, ela simplesmente está investindo praticamente numa renda fixa, porque ela já sabe qual vai ser o índice de reajuste, que vai ser basicamente a inflação, sabe a periodicidade das revisões dos contratos, que são de 5 em 5 anos, e a gente tem a concessão por um prazo de 30 anos. Então, independente do tanto de energia que esteja passando por ali, a empresa vai receber um salário, né? Vai receber um pagamento por disponibilizar aquela linha. Em 2017, a gente teve a ANEEL fazendo vários leilões, por isso que a Engie acabou entrando em transmissão lá desde 2017, e a gente tem vários leilões previstos para os próximos anos também. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem 145 mil quilômetros de linhas de transmissão aqui no Brasil, e o esperado é que a gente tenha um aumento até 2025 de 27% da quantidade de linhas de transmissão, chegando ali em 184 mil quilômetros, ou seja, é bem provável que a gente tenha vários leilões ainda nos próximos anos e que as empresas participem e a gente veja cada vez mais um portfólio maior e mais pesado de transmissão das empresas do setor
de energia elétrica. E bom, quando a gente vai falar da receita anual permitida, que é a receita que essas empresas de transmissão recebem, a gente tem 3 tipos de contratos. Os contratos que foram concessionados, as linhas que foram concessionadas de 2006 até hoje, seguem uma regra bem simples. O prazo da concessão é de 30 anos, o valor recebido é reajustado pela inflação, pelo IPCA, todos os anos, e a gente tem de 10 em 10 anos uma revisão tarifária, caso seja necessário, por qualquer tipo de eventualidade que ocorra. As concessões que foram feitas antes de 1999, elas tinham também um prazo de 30 anos e elas poderiam ser revisadas novamente por um prazo de adicionais 30 anos. A correção anual era feita pelo IPCA e as revisões tarifárias feitas de 5 em 5 anos. Agora, o que eu queria que vocês prestassem atenção, e é por isso que eu tô falando sobre esse detalhe, é que de 1999 até 2006, a gente teve um contrato bem específico de concessão de linha de transmissão, onde as linhas são reajustadas não pelo IPCA, mas pelo IGPM. O prazo também é de 30 anos, porém, no 15º ano, a gente tem a redução de 50% do valor da receita. Então, em vez da empresa receber um valor fixo corrigido pela inflação todos os anos, ela recebe mais nos primeiros 15 anos e menos nos últimos 15 anos. E bom, a margem bruta de resultado das operações de linhas de transmissão são bem elevadas. A gente tem ali na casa de 70% a 80% de toda a receita que é recebida, que basicamente fica e sobra para a empresa. O custo de manutenção, ele é muito baixo. Apesar do custo ele não entrar no cálculo da margem bruta, a gente tem um valor bastante elevado de margem e um capex de investimento feito de forma muito baixa. Ou seja, a empresa não tem tanto investimento para manter essas linhas como ela tem no caso das hidrelétricas e das termoelétricas, das empresas de geração. Então, no caso das empresas de transmissão, a margem de resultado que sobra para a empresa é muito maior, muito mais do que as geradoras e muito mais do que as distribuidoras. E bom, dos 3 tipos de operações, geração, transmissão e distribuição, a transmissão é de longe a que tem o menor risco. O maior risco acontece quando você chega na hora de renovar os contratos, caso daqui 30 anos a gente tenha algum tipo de eventualidade. A gente viu a MP 579 do ano de 2014 fazendo com que o governo tivesse a opção de renovar os contratos, independente das transmissoras quererem ou não manter os contratos pelas mesmas condições. Então, daqui 30 anos a gente tem talvez um risco jurídico associado ao vencimento desses contratos, mas isso é algo que está muito longe ainda, então a gente pode considerar esse segmento como sendo o menos arriscado dos 3. E bom, não teria como a gente falar de transmissão se a gente não falasse da Taesa, código de negociação TAAE 3 para as ações ordinárias, TAEE 4 para as ações preferenciais e TAEE 11 para as units, que representam uma junção de uma ação ordinária e 2 preferenciais. No caso da Taesa, você tem bastante liquidez nas ações ordinárias, nas preferenciais e também nas units. Então, caso você queira, você consegue investir tranquilamente nas ações ordinárias, que são as ideais para quem quer investir para uma empresa por longo prazo. Só para você ter uma ideia, na última semana a Taesa negociou 5 milhões de reais em ações ordinárias. Não é um volume estratosférico igual das units, no caso dela, mas é uma liquidez bastante razoável para você que é pequeno investidor investir nas ações ordinárias. Lembrando que a Taesa, ela não é do novo mercado, ela é nível 1 de governança corporativa. Se você não sabe, Fábio, não sei o que é novo mercado, o que é nível 1, nível 2, dá uma olhadinha no vídeo que tem aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima também para vocês entenderem os segmentos de listagem das empresas na bolsa. E bom, a Taesa tem 14 bilhões de reais de valor de mercado e ela pode ser considerada hoje uma empresa de dividendos, né? Diferente de uma empresa de crescimento / dividendos, né, como é o caso da Engie, porque hoje a Taesa basicamente está distribuindo mais do que a geração de caixa dela em forma de dividendos. Então hoje a gente tem um dividend yield ali na casa de 11%, considerando os dividendos dos últimos 12 meses, mas a empresa distribuiu mais ou menos 180% da geração de caixa operacional dela em forma de dividendos. Então, em algum momento a empresa vai ter que ou reduzir um pouquinho os dividendos ou investir em novos projetos para a gente ter esse dividendo se mantendo nos patamares atuais, ou pegar um pouquinho mais de dívida para investir mais, para conseguir retornos maiores, ou até mesmo esperar as próximas linhas de concessão que ela está desenvolvendo ficarem prontas. A Taesa é uma empresa que tem 100% da sua receita vindo de contratos de transmissão e ela é uma subsidiária da CEMIG, que é uma empresa também listada na bolsa, ou seja, ela é controlada pela CEMIG e a CEMIG ela é uma empresa que é controlada pelo estado de Minas Gerais. Porém,
nos últimos meses a gente teve uma boa notícia que a CEMIG pretende desinvestir o investimento que ela tem em Taesa, ou seja, vender a participação que ela tem na Taesa, fazendo a Taesa se tornar uma corporation, que é uma empresa que não tem o controle definido e tem o seu capital pulverizado na bolsa de valores. O deal ainda não foi fechado, a CEMIG não deixou claro como que ela vai sair, somente a intenção, mas parece que é algo razoavelmente certo ali para os próximos meses ou até mesmo para o próximo ano. São 39 linhas de transmissão, a empresa conta com 11 mil quilômetros de linhas e 2,5 mil quilômetros de linhas em construção. Lembra que eu falei para vocês daqueles contratos de concessão de 1999 até 2006? Pois bem, a Taesa tem alguns deles, que hoje representa ali mais ou menos 17% de toda a geração de caixa da empresa, são de contratos que foram feitos nesse período, e a gente pode esperar ali que até mais ou menos 2024, 2025, a gente vai ter uma queda de metade dessa receita por causa do final do prazo de 15 anos. Então não vai dar uma queda tão grande, vai dar uma queda de 10% da receita nos próximos anos, se depender só desses contratos, mas não é algo tão relevante assim. A empresa também tem um endividamento bem baixo, de 1,5 vezes o EBITDA, então a empresa pode a qualquer momento pegar a dívida no mercado para investir em novas linhas de transmissão, o que faz bastante sentido para esse tipo de empresa. Se você não sabe por que as empresas se endividam, por que é bom para a empresa ter dívida, fala por que as empresas não pegam caixa e reduzem a sua dívida para zero, dá uma olhadinha no vídeo que eu já fiz aqui no canal, vou deixar também o link aqui em cima para você entender por que as empresas se endividam. A próxima empresa que a gente vai falar aqui é a Alupar, código de negociação ALUP11, e nesse caso aqui eu coloquei 11 porque as ações ordinárias e preferenciais não têm uma liquidez razoável. A empresa é nível 2 de governança corporativa na B3 e ela tem 7,2 bilhões de reais de valor de mercado. Hoje a gente pode considerar a Alupar como uma empresa de crescimento, já que ela retém aproximadamente 70% do seu resultado dentro da empresa para investir em crescimento e distribuindo ali os 30% restantes, né, do resultado em forma de dividendos. A gente tem um dividend yield de 3,3% ao ano, ou seja, é uma empresa que está retendo bastante resultado para investir em novos projetos, para investir em crescimento. Apesar de ter um pouco também de geração, a Alupar é uma empresa bastante focada em linhas de transmissão, que representam ali mais ou menos 90% da sua receita, vindo principalmente de linhas aqui no Brasil, e também ela tem uma linha lá na Colômbia. E dentro da parte de geração da empresa, a empresa tem 4 usinas hidrelétricas, a empresa tem 30 sistemas de transmissão, são 8 mil quilômetros de linhas de transmissão, sendo que a maioria delas aqui no Brasil e uma na Colômbia, que é uma linha de transmissão com concessão vitalícia que ela tem lá. Na parte de geração hidrelétrica e eólica, a empresa tem 1 gigawatt de potência instalada, que é dividido em um parque eólico, 4 usinas hidrelétricas e 4 pequenas centrais hidrelétricas. E dessas 4 PCHs, uma PCH fica localizada no Peru. Então, de todas as empresas da bolsa aqui do Brasil, na parte do setor elétrico, a Alupar é uma das poucas que investe também fora do Brasil. Lembrando que é uma parcela muito pequenininha da receita, uma PCH no Peru, uma linha de transmissão na Colômbia, e a maioria das operações da empresa é feita aqui no Brasil. Dívida líquida sobre a EBITDA da empresa de 1,6 vezes, também uma empresa pouco endividada, com endividamento bem moderado, podendo crescer bastante ainda, tomando bastante dívida. Chega de falar de transmissão, vamos falar aqui agora do segmento de distribuição de energia, que é aquele segmento onde a gente tem a energia sendo comprada, ou seja, a concessionária de energia que vai distribuir a energia para sua casa, ela normalmente vai comprar a energia em leilões feitos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Então ela faz um leilão de compra de energia pelos próximos anos, de acordo com a projeção da população da cidade, e faz esses contratos de longo prazo de compra de energia e revende energia para os consumidores finais. De todos os três, talvez esse seja o setor mais arriscado, principalmente por causa da sensibilidade no repasse de preços. O repasse de preço das distribuidoras é bastante controlado pelo governo. Vocês podem ter visto, como a gente viveu no ano de 2020, algumas concessionárias tiveram que ficar alguns meses sem cobrar a energia dos seus consumidores, simplesmente por causa de um decreto devido ao que a gente viveu do ano de 2020. Então existe uma sensibilidade muito grande nesse repasse da energia para o consumidor final, e isso é bastante controlado pelo governo. Já fiz outros vídeos explicando os detalhes aqui no Brasil, mas basicamente o reajuste tarifário que a concessionária pode passar para os seus clientes finais, ela varia de 2 variáveis. A primeira é a quantidade de interrupções
interrupções que você tem, ou seja, quantas vezes caiu a energia na sua casa ou nas casas que aquela concessionária atende e qual foi o prazo de duração dessas quedas de energia. Então, isso faz, ou seja, quanto melhores esses indicadores, né, quanto menos faltar energia e quanto menores forem as interrupções, maior é o reajuste de preço da concessionária, porque em tese ela está prestando um bom serviço. Além disso, as concessionárias elas perdem bastante com as perdas, tanto as perdas naturais, né, quando a energia sai lá da subestação de rebaixamento até chegar na sua casa, existe uma perda natural de energia por ela passar por esse percurso, mas além disso a gente ainda tem o furto de energia, né, que também é conhecido como gato. Então, isso também faz as empresas terem um custo maior para conseguir fazer a energia chegar na sua casa. Então, basicamente, as empresas elas ganham dinheiro comprando energia no mercado que a gente chama de ambiente de contratação regulada, ACR, e também no ambiente de contratação livre, ACL. Então, ela vai no mercado, compra energia e vende a energia por um valor maior do que aquele que ela comprou. Lembrando que a parte da receita dela é bastante regulada pelo governo. Só para vocês terem uma ideia, esse spread de diferença, a margem bruta das empresas de distribuição ficam normalmente na casa dos 20%. Ou seja, a empresa compra uma energia por R$80 e ela acaba recebendo ali o equivalente a R$100 de energia. Ou seja, de tudo que ela recebe da venda, ela teve um custo de mais ou menos R$80. Lembrando que dentro desse custo dos R$80, não necessariamente tudo é da compra de energia, tem a parte das perdas também, mas basicamente esse é o grande número. Então, como vocês podem ver, dos três segmentos, geração, transmissão e distribuição, é o que gera a menor margem e é o que tem o maior risco. E não necessariamente isso é pior, tá, pessoal? Isso é só um perfil diferente de risco que você tem ao investir nesse tipo de empresa. E bom, a primeira empresa que a gente vai falar aqui é a CPFL Energia. Código de negociação CPFE3 é uma empresa do novo mercado com 33 bilhões de reais de valor de mercado, é uma empresa bastante grande. Ela é a segunda maior empresa do segmento de energia elétrica aqui no Brasil, ficando atrás só da Eletrobras. A empresa hoje tem um dividend yield de 5,4% ao ano, considerando os últimos 12 meses, e isso distribuindo só 40% do seu lucro. Ela é a maior distribuidora privada do Brasil e ela representa 14% de toda a energia que é distribuída em todo o território nacional. São 687 municípios atendidos pela CPFL e 10 milhões de clientes. A empresa distribui energia tanto em São Paulo quanto no estado do Rio de Janeiro e também no estado do Rio Grande do Sul. Agora, um porém, a CPFL ela é controlada por uma empresa que é subsidiária de uma empresa chinesa, ou seja, o governo chinês tem o controle da CPFL aqui no Brasil. Lembrando que, obviamente, uma empresa brasileira ela vai atender a todas as leis brasileiras, mas você tem um controle que vem de uma empresa chinesa. Então é importante você saber isso no seu processo de tomada de decisão. Eventualmente você pode ter algum contratempo relacionado a isso se você investe por longuíssimo prazo. A empresa também é a terceira maior geradora privada do Brasil, com 4,3 gigawatts de potência instalada. Ela é uma empresa também com endividamento moderado para baixo, né? Tem uma dívida líquida sobre a EBITDA de 1,8 vezes. Então, uma estrutura de capital bastante conservadora. Próxima empresa de distribuição, Equatorial, código de negociação EQTL3, uma empresa do novo mercado, com 26 bilhões de reais de valor de mercado e considerada uma empresa de crescimento. A empresa distribui só 25% do seu lucro líquido para os acionistas e isso representou nos últimos 12 meses ali aproximadamente 2,8% de dividend yield, ou seja, a empresa retém bastante lucro para reinvestir em crescimento. A especialidade da Equatorial é basicamente ela comprar empresas em processos de privatização e melhorar essas empresas e tornar elas economicamente viáveis. A empresa hoje é uma das maiores distribuidoras aqui do Brasil e ela opera nos estados do Piauí, do Maranhão, Pará, Alagoas e recentemente ela comprou a CID do estado do Rio Grande do Sul por uma bagatela de 100 mil reais. Foi a única que participou do leilão de privatização, mas basicamente a empresa está levando uma dívida de 3,5 bilhões de reais que essa empresa possuía. Então, de novo, a Equatorial deve fazer o que é a expertise dela, que é pegar empresas em processo de privatização que estão normalmente deficitárias, que não conseguem gerar resultado, fazer o turnaround dessa empresa e tornar ela economicamente viável. A empresa também já indicou a participação em alguns leilões de saneamento, então a empresa tem interesse em entrar também
provavelmente nos próximos leilões de saneamento. Chegou a fazer algumas ofertas em alguns leilões, não levou nenhum, mas é um interesse da empresa. Inclusive, recentemente ela mudou o estatuto dela para ela também poder investir na parte de saneamento. A empresa, ela tem o capital pulverizado, ou seja, ela não tem um controlador, e desde 2017, naquele leilão que eu falei que a ANEEL fez lá atrás com várias concessões de linhas de transmissão, a empresa ganhou 8 linhas de transmissão nesses leilões e tem hoje uma parcela da receita equivalente a 15% vindo de linhas de transmissão. E provavelmente a empresa deve entrar também em novas concessões assim que elas forem feitas. Próxima empresa, Neo Energia, código de negociação NEOE3, é uma empresa do novo mercado com 20 bilhões de reais de valor de mercado e também uma empresa de crescimento. A Neo Energia, ela é uma empresa que, apesar de ter feito o IPO em 4 de julho de 2019, ela é uma empresa que atua no mercado há mais de 20 anos. Ela é uma empresa subsidiária de uma empresa espanhola chamada Iberdrola, que também tem inclusive suas ações listadas lá na Bolsa da Espanha. Hoje a empresa distribui 25% do seu lucro em forma de dividendos. Isso gera um dividend yield baixo de 2,8%, mas a gente pode esperar um crescimento também das operações dessa empresa pela retenção do caixa, pelo investimento em novos projetos. O principal negócio da empresa é distribuição e a empresa atua no estado do Rio Grande do Norte, Bahia, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e também aqui no Distrito Federal, onde eu resido. São no total 15,6 milhões de clientes que recebem energia da Neo Energia todos os dias. Hoje a empresa tem um parque de geração hidroelétrica e eólica de mais ou menos 4 gigawatts de potência, e até 2022 a empresa vai aumentar esse parque para 6 gigawatts de potência. A empresa também possui 6,6 mil quilômetros de linhas de transmissão, não é pouca linha de transmissão, que representa uma fatia relevante da sua receita anual. De todas as empresas que a gente falou até agora, a Neo Energia ela é a empresa mais endividada, com mais ou menos ali 3,3 vezes a dívida líquida em relação ao seu EBITDA. Então a Neo Energia talvez não tenha tanto espaço assim para crescer como as outras através da tomada de novas dívidas. No setor de energia elétrica dá para chegar ali até 4 vezes EBITDA, 4 vezes e meia, talvez 5 vezes o EBITDA no limite do limite, mas mais do que isso a dívida acaba atrapalhando mais a empresa do que ajudando, porque o custo acaba ficando muito elevado. Então a Neo Energia, diferente das outras empresas, não tem essa ferramenta de ir no mercado tomar a dívida de forma tão fácil e tão barata, provavelmente quanto as outras empresas, mas ainda tem um espaço para isso, ainda tem uma dívida que é bastante equilibrada. A próxima empresa que a gente vai falar aqui é a Copel, código de negociação CPLE3, é uma empresa nível 1 de governança corporativa, tem ações ordinárias, preferenciais e units. Eu trouxe aqui a ação ordinária porque ela tem uma liquidez razoável para você investir por longo prazo. Então toda vez que a ação ordinária tiver liquidez, faz sentido você ter as ações ordinárias e não as preferenciais e não as units. Fábio, meu Deus, eu tenho unit, não tem problema. Fábio, eu tenho ação preferencial. Saiba o que você está fazendo, dá uma olhadinha depois no vídeo que tem aqui no canal, explicando a diferença das ações ordinárias para as preferenciais. Ela é uma empresa com 17 bilhões de reais de valor de mercado e ela é uma empresa considerada de dividendos e também de crescimento. A empresa melhorou bastante os seus resultados de 2016 para cá e ela é uma empresa que opera a distribuição do estado do Paraná. Então, ela é também uma empresa estatal, que é controlada pelo estado do Paraná. Então vamos colocar aqui que a Copel é a irmã da Sanepar, né? A Sanepar é a companhia de saneamento lá do Paraná e a Copel é a companhia de distribuição do estado do Paraná. Mas como eles mesmos dizem, no release de apresentação deles, eles são uma estatal com mindset de privado, seja lá o que isso significa, mas é importante você saber que o estado do Paraná tem uma ingerência na empresa para fazer investimentos conforme a demanda, né, do governo. Porque no final do dia, o governo, como que ele tem o controle da empresa? Ele tem a maioria das ações, ele indica os conselheiros de administração, a maioria dos conselheiros, e os conselheiros são as pessoas que vão tomar as principais diretrizes sobre para onde que a empresa vai. Independente disso, a empresa tem 5 milhões de clientes atendidos todos os dias no estado do Paraná e também atua em outros estados com geração e também transmissão de energia elétrica. Inclusive, hoje, 66% da receita da empresa vem de distribuição, 21% de geração e mais ou menos 7% de transmissão. Lembrando que transmissão e geração, a margem é muito maior sobre a receita do que no caso da distribuição. A empresa distribuiu um dividend yield de 14,6% nos últimos
últimos 12 meses, o que é bastante expressivo, ainda mais considerando que ela distribuiu só 70% do lucro dela durante esse período. A empresa atua também bastante forte na parte de geração. Quando a gente considera o parque de geração da empresa, a gente tem 6,4 gigawatts de potência instalada, sendo 94% energia hídrica e eólica em 54 usinas diferentes, sendo responsável por 3,7% de toda a energia gerada aqui no Brasil. Dívida líquida sobre EBITDA de 1,6 vezes também é uma dívida bem controlada, bem baixinha, dá para ela tomar bastante dívida para crescer, então é uma empresa que ainda tem esse artifício. E bom, para a gente concluir aqui o vídeo, o Brasil é um país que é extremamente propício para surgirem boas empresas do setor de energia elétrica. E não é à toa que a gente tem uma quantidade tão grande de boas empresas nesse segmento. Quando a gente olha só para a parte de geração hídrica, pela quantidade de rios que a gente tem aqui no Brasil, a gente só fica atrás da China na quantidade de energia produzida anualmente das usinas hidrelétricas. Na parte de transmissão, a gente é o 5º maior país do mundo em área de território e a gente precisa fazer a energia chegar das usinas até os grandes centros urbanos. E quando a gente olha para a parte de distribuição, o Brasil hoje é o 6º mais populoso país do mundo, com 221 milhões de pessoas morando aqui, além das empresas, dos comércios, das indústrias, que também são clientes cativos no consumo de energia elétrica. E conforme a gente viu, o setor é extremamente perene, apesar de todas as adversidades e todos os riscos que a gente mencionou aqui ao longo do vídeo. E isso torna o Brasil um ambiente extremamente propício para surgirem boas empresas do setor de energia elétrica, com o crescimento esperado, com uma alta distribuição dos dividendos, com bastante previsibilidade e também com investimentos de horizonte de longo prazo. Lembrando sempre que é muito importante você selecionar empresas para sua carteira que sejam de acordo com o seu perfil de investidor e com os seus objetivos pessoais. E por mais que alguns setores sejam bastante atraentes quando a gente olha para eles, lembre sempre que é muito importante você não ter a sua carteira concentrada demasiadamente em um único setor. E bom, se você gostou desse vídeo, eu quero aqui te fazer um convite para você conhecer outros conteúdos, né, além aqui do nosso canal do YouTube. Então lá no link da descrição você vai encontrar vários materiais gratuitos que vão te ajudar a chegar no próximo nível nos seus investimentos. O primeiro deles é o meu e-book Aprenda o Buy and Hold, o guia definitivo. Lá você vai ter várias aulas sobre como analisar as melhores empresas para o longo prazo, além do nosso material em PDF. Também fica o meu convite pro e-book Bem-vindo ao Wall Street, que também é acompanhado de um aulão para você começar a dar os seus primeiros passos no maior mercado do mundo e investir também lá nos Estados Unidos. Também é um conteúdo que está lá no link da descrição, é só você se cadastrar para receber. Todos os meses eu mando para vocês a planilha fundamentalista do Holder com a classificação de todas as empresas da Bolsa aqui do Brasil, vários indicadores fundamentalistas e a classificação de dívida alta, baixa, mais caixa do que dívida, alguns pontos de atenção, se a empresa é de crescimento, de dividendos, de crescimento e dividendos, se ela é uma empresa que não cresce, se ela é uma empresa que teve prejuízo, está em alerta. Então é uma classificação bem legal para te ajudar a fazer grandes filtros para você saber aonde olhar, aonde procurar as empresas e também te auxiliar na sua tomada de decisão. O link de todo o material tá lá na descrição. São todos materiais gratuitos e, bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.